Existe um termo que a gente usa bastante nessa parte dos erros médicos, né, do direito médico, que se chama iatrogenia. O que é a iatrogenia, intercorrência? Aconteceu alguma coisa que deu errado, mas o médico fez tudo certo. Então a equipe médica, enfim, fez tudo certo, tudo dentro do protocolo, mas deu errado. Intercorrência e iatrogenia. É justamente essa diferenciação, erro médico de uma iatrogenia, ou seja, o erro médico de uma intercorrência que pode acontecer num procedimento, enfim. Então, como é que a gente diferencia isso? O erro médico, ele tá caracterizado quando existe ali uma conduta ilegal, enfim, fora, né, do padrão, aliado a uma negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, uma falta de cuidado, ou um excesso, ou uma falta de técnica. E um dano. Tem que haver um dano naquela situação. Não adianta chegar e falar assim, o médico agiu errado, ele poderia ter me causado... Então não é erro. Só é erro quando me causou um dano. Seja muito bem-vinda à terceira temporada do Pode Florescer, um movimento aqui onde mulheres florescem em todas as áreas da sua vida, no mental, emocional, espiritual e empresarial também. Eu sou a Vanessa Santos, sou mentora de mulheres empresárias e aqui a gente trabalha para reprogramar a mente, tirar todas as crenças para as mulheres fazerem o que precisa ser feito. E a gente começa essa terceira temporada, Simone? Exatamente, com o coração assim aberto, mais uma vez, florescendo, trazendo esse nosso propósito aí de unir o conteúdo de mulheres incríveis que estão aí parceiras nossas nessa temporada. Eu sou Simone Borges, sou terapeuta energética, também trago o meu conhecimento para acolher mulheres, para trazer um caminho, um direcionamento. Então, o Pode Florescer é um momento mais especial ainda da minha vida e iremos começar essa temporada com um assunto incrível, né, Vanessa? Isso aí, hoje a gente começa já com um episódio com um assunto aqui bem delicado, mas que é algo assim que a gente vai aprender muito. Não é algo que a gente fala no nosso dia a dia, porque muitas mulheres estão sempre fazendo muito, mas não param para olhar para a saúde, para o seu cuidado, e isso vai entrar aqui no nosso tema de hoje. É um assunto que vai muito além do físico. Saúde, hoje, é um entendimento onde a gente procura equilíbrio. Equilíbrio no buscar o conhecimento, no buscar um atendimento, de ter um respaldo sobre isso, de como funciona, como tu pode estar hoje tendo uma saúde ou buscando esse conhecimento para que tu possa usar da melhor forma. E para nossa conversa de hoje, a gente vai receber aqui uma mulher maravilhosa que está aqui com a gente, que é a Maria Amélia. Ela é advogada especialista em advocacia médica e atua orientando o paciente em questões aí relacionadas aos erros médicos, a direitos do paciente e problemas aí com plano de saúde. Vai ser um assunto bem legal. Exatamente, seja muito bem-vinda, Maria Amélia, por esse assunto esclarecedor, para nos trazer aí essa clareza dentro dessa área, que é um assunto que a gente nunca trouxe aqui, né, Vanessa? E que a gente sempre sentiu muito, assim, de trazer até para que as mulheres pudessem também se conectar com o quanto a gente pode estar protegida, né, diria assim, nessa área. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Grata pelo convite também da Simone e da Vanessa. E espero que seja, né, um momento muito de troca, principalmente de aprendizado, que seja elucidativo para todas, para quem nos acompanha também. Então, meu nome é Maria Amélia, como a Vanessa já me apresentou. Eu sou advogada, sou especialista em Direito Médico e da Saúde. Atuo de forma exclusiva na área do Direito Médico e da Saúde. Aqui em Capão da Canoa tem um escritório presencial, físico, dentro da Ocre, mas atuo online também, né, em outras regiões em todo o Brasil. E trabalho voltado, né, para pacientes e para profissionais da saúde também que buscam se regularizarem no mercado de trabalho, né, então na parte preventiva, mas bastante também com pacientes, né, mulheres, pacientes em tratamento, com negativas de planos de saúde e tudo mais. Pra gente introduzir essa conversa aqui, que a maioria das pessoas não sabe e deveria saber, pra gente introduzir esse assunto. Quando a gente fala em direitos do paciente, né, é uma coisa assim muito ampla, né? Então todo mundo aqui é paciente.
né? Todo mundo já foi paciente em algum momento da vida, ou tenha alguém da família que é e tudo mais. Então, a gente seria uma coisa muito básica a gente ter, né, a nosso alcance essa informação dos direitos que a gente tem quando a gente entra num consultório médico, num hospital. E, mas assim, quando a gente fala nesses principais direitos, eu sempre resumo eles nos principais que eu considero ser, primeiro, o direito à informação, que é básico, assim, e é um dos mais importantes, porque a informação nos dá poder, né? E com o poder com esse poder a gente consegue tomar as melhores decisões, a gente consegue decidir o melhor tratamento, a gente consegue ter essa rédea da nossa vida, isso é muito importante. E então, além do conhecimento dessa informação, ter confiança também naquele profissional, naquela instituição onde eu tô sendo tratada ali, enfim. Mas basicamente é isso, né? E o direito à informação ele abre portas para muitas coisas. Então, ah, a partir do momento que eu quero pegar um documento, um prontuário dentro de um hospital, o tratamento que eu quero seguir, os direitos que eu tenho ali dentro dessa relação, né, com o médico, entre médico e paciente. Então, a gente começa sempre por aí. A informação é o mais importante. As pessoas quando vão buscar, né, como tu comentou, assim, uma das partes aí que tu tá trazendo, sobre buscar um atendimento médico, quando ela preenche lá os formulários, né, as questões que envolvem o tratamento, ou que ela vai, o procedimento a qual ela vai passar, ela realmente, aquele documento, ele diz muito pouco, né? E é nessa questão que tu fala sobre essa informação que a gente pode se posicionar, assim, no sentido de sentir a vontade de questionar. Sim. É, muitas pessoas têm medo de questionar, né? Se Exato. sentem assim, ah, vou perder tempo, ninguém vai me dar a resposta que eu quero, que eu preciso. Então, um dos primeiros dicas, assim, que eu daria também para quem é paciente e está passando por situações é não ter medo de perguntar. Não saia de um consultório, não saia de um hospital tendo dúvidas, porque a pessoa tá ali e o mínimo que ela precisa é dessa informação. Então, ela tem que questionar, ela tá num espaço, né, numa posição em que ela pode e deve questionar. Então, isso é muito importante também. Vamos falar em mulher aqui, né? Claro que também atende homens, mas de chegar as mulheres assim em ti e muitas coisas que chegam pra ti poderiam ter sido evitadas se elas tivessem essa informação, se elas tivessem questionado, ido atrás antes, assim? Sim, tem bastante situação envolvendo essa informação não prestada, ausência, né, de informação, falha na comunicação entre médico e paciente. Então tem inúmeras situações, assim, que, começa a dar errado a partir disso. Então tem situações, por exemplo, vamos pegar cirurgia plástica, que é um problema que tem bastante, que vem, né, para nós do meio jurídico com alguns problemas, algumas falhas. Então o que que acontece, né, a paciente ela vai lá, consulta: "Eu quero fazer uma cirurgia plástica". Consulta com o médico, daí o médico dá ali as informações: "Ah, quero fazer tal e tal cirurgia". Daí marca a cirurgia, né, paga, tá, não sei o quê. Quando chega para fazer a operação, chega lá, assina um termo de consentimento antes da cirurgia, a pessoa já lá nervosa, que vai se submeter a uma cirurgia, passa a cirurgia e começa a dar problema, começa: "Ah, porque não ficou legal o peito, não ficou do jeito que eu queria, não ficou, eu queria tirar a gordura do braço, não tirou, queria isso, não fez". Mas e a comunicação que deveria ter antes? Daí a gente pega ali um documento genérico, assinado antes da operação, ou seja, já é um documento que muito fácil de invalidar, judicialmente, né. Uhum. Então essa pessoa ela já tá com falha na comunicação, ela já não tá sendo bem informada, ela não tá questionando o suficiente, e são profissionais aí que, às vezes, né, a gente não pode generalizar, mas às vezes estão, muito em busca ali de um lucro, né, e acabam não olhando para o paciente de uma forma mais humanizada, né, com o tempo. Até queria te trazer exatamente essa parte do emocional, né? Porque as pessoas estão lá quando ela chega para fazer um procedimento, vamos supor que tu trouxe aqui a cirurgia plástica,
A pessoa tá empolgada, ela tá tendo a possibilidade de talvez realizar um sonho, né, que muitas mulheres têm, todos nós temos também, algumas, de fazer algum procedimento assim, né, voltado à estética. E ela tá emocional sim, empolgadíssima, não vai ler, né, não vai se ater aí a alguns termos, algumas coisas, e como tu disse, pode ter essa intercorrência de trazer uma coisa que não ficou legal, e aí essa questão emocional tu consegue trazer, assim, para uma defesa ou para contestar alguma Uhum. coisa? É, e é exatamente isso que acontece. Então a pessoa tá naquela, ansiedade, né, esperando, realizar aquele sonho e vai sem muita cautela, né, vai com muita sede ao pote, como a gente fala. Então acaba acontecendo esses problemas e quando chega no meu escritório: "Ah, eu passei por um erro médico, agora eu tô tentando, resolver com o médico, ele não tá me dando a informação, ele não tá querendo me responder". Gente, isso acontece muito. Então a gente vai ver ali a documentação, o prontuário, o termo que foi assinado, ver que é tudo muito genérico, muito, né, e, a pessoa também chega emocionalmente mais frágil, mais vulnerável, então isso acaba gerando um problema além, um problema de saúde, né, físico, estético, emocional, porque a pessoa fica desestabilizada, financeiro, porque ela gastou o que tinha e o que não tinha naquela cirurgia, que não ficou do jeito que ela gostaria, e ainda vai ter que gastar, com um advogado, com custa processual, e enfrentar aí uma batalha que pode durar até anos para conseguir resolver. Então é uma coisa muito séria, e a gente sempre tenta dar a melhor, informação, né, receber essa pessoa, de uma forma mais humana, acolhedora. A gente sempre orienta também buscar ajuda psicológica, porque é necessário para enfrentar tudo que vem pela frente. Eu acredito que muitas vezes, né, como falou, a mulher tá ali numa busca e às vezes até de saúde também, não só na parte estética, né, tu tá com aquela emoção ali, tá preocupada, muitas vezes quando é a saúde eu acho que talvez mais forte ainda, né, tu vai lá fazer uma cirurgia, tu pensa que tu vai confiar no médico, na equipe que tá te atendendo, tu não precisaria desconfiar ou se preocupar com alguma coisa, já que tu tá indo lá debilitada de saúde ou indo lá realizar um sonho, como a Simone falou, mas tá preocupada com outras coisas, né, tu pensa que naquele lugar ali as pessoas vão te acolher e ser de verdade, né, ser profissionais ali. Mas aí é onde entra essa questão, assim, da gente também, quando vai fazer essas coisas, prestar um pouquinho mais de atenção, né. Porque eu acho que a gente confia muito nas pessoas, às vezes, né, confia muito no lugar, no ambiente, e aí a gente vai: "Não, vou lá e vou fazer que vai dar tudo certo". E às vezes se tu tem essa orientação que a gente tá trazendo aqui antes, quando tu for fazer agora eu tenho certeza que se eu precisar fazer alguma coisa, eu já vou olhar com outros olhos a partir de agora, né. Já vou trazer mais informação, já vou trazer mais detalhes e pesquisar mais, né. Às vezes a gente vai olhar ali, ah, eu vou fazer uma cirurgia com alguém, eu vou pesquisar o médico, mas tu não vê todo o resto, a questão de documentação, do que é legal, o que que não é, o que que precisa, o que que não precisa, né. Acho que aí falha muito, e por isso tão importante esse assunto da gente trazer aqui, né, eu acho que essa informação a gente não tem muito por aí, né. Sim. É, acontece muito, assim, e, o que que já aconteceu de caso prático, né. A paciente, chegou para mim com aquela queixa: "Ah, fiz uma cirurgia com o médico tal, não ficou do jeito que eu queria, eu fiquei com uma mama maior que a outra, né, assimétrica, fiquei com uma cicatriz que não era o combinado, torta, não ficou legal". Então a pessoa ficou pior do que ela, né, digamos, pior do que ela estava antes, e nem perto do que ela gostaria de estar. E gastou todas as economias, porque geralmente quem, passa por isso acaba juntando todo o dinheiro ali que por anos ou se desfaz de um bem, de um carro, alguma coisa assim, ou algum dinheiro que ganha judicialmente, tal, vai lá, junta esse valor e paga a tão sonhada cirurgia plástica. E acontecendo aí alguma intercorrência, não chegando na expectativa que aquela paciente, queria, né, tinha, ela acaba vindo com essa queixa: "Ah, mas agora eu não tô conseguindo resolver numa boa com ele, eu queria meu dinheiro de volta, ele tá me oferecendo pra fazer, essa cirurgia de novo, fazer uma reparadora, mas eu não confio mais nesse médico, e agora, como é que eu vou fazer com outro? Eu vou ter que pagar". Então a gente acaba tendo que recorrer judicialmente pra, né, reaver algum valor, e daí isso envolve perícia médica, é tudo muito mais demorado.
Então, isso acontece bastante. E o que que acontece mais e que eu acho, assim, que daí a gente volta a falar da informação, né, que é muito importante. É muito comum a paciente chegar para o médico, falar: "Eu tenho uma queixa do meu corpo assim, né, a barriga, o peito e tal", e ele encher ela de expectativas, porque tu vai ficar maravilhosa, porque tu, vai postar horrores de foto no Instagram, tu vai fazer ciúme no teu marido agora, e tudo mais. E faz toda, né, aquela novela, todo aquele enche aquele sonho, né, e a pessoa vai lá e se frustra depois. Então acontece muito isso de não ter esse manejo da expectativa, não informar: "Olha, esse procedimento ele pode ficar uma cirurgia, ele pode ficar uma cicatriz, pode ficar uma queloide, que é muito comum, Uhum. pode ser que pelo teu peso não fique do jeito que tu gostaria, tu não vai ficar que nem a Virgínia", Uhum. né, então eles não têm, assim, às vezes muito esse cuidado, assim, né, com a expectativa da paciente, e daí essa falha na comunicação acaba gerando outros problemas na frente. E até para encerrar essa questão aí, então, que tu diria então para a mulher, assim, que quer fazer esse investimento, quer fazer esse procedimento, como a gente trouxe muito essa questão da cirurgia plástica, quais, assim, umas dicas principais, assim, o que que ela poderia buscar primeiro? Para que Uhum. ela agisse de uma forma mais tranquila, né, para que evitasse, né, qualquer circunstância aí de erro, de descontentamento, enfim, quais os pontos principais que ela poderia buscar, assim, pudesse fazer resumido, assim? Eu acredito que não tenha como a gente evitar um problema desse, evitar 100% não tem, mas tem como a gente se preparar, né, para eventuais, probleminhas que podem acontecer, falhas que podem acontecer pela frente. Então, escolher bem o profissional, pesquisar sobre o profissional, não ir na primeira: "Ai, porque a minha amiga fez e me indicou, então eu vou ir". Deu certo com a tua amiga, mas pode ser que não seja, não dê certo contigo. Então, buscar mais de uma opinião médica, ver o currículo daquele profissional, eh ler antes de assinar os documentos, é muito importante, termos de consentimento, contrato, pegar comprovante do pagamento que foi feito, tudo isso é muito importante e pode evitar, né, ou não evitar, mas pelo menos te deixa preparada para no caso de enfrentar um problema lá na frente, ter provas, ter como se defender também. Talvez até nesse momento, né, que tu tá mais vulnerável ali, levar outra pessoa contigo que vá tomar essa Com frente certeza. também, né, pra poder estar te auxiliando, já que tu não vai estar com a cabeça pra aquilo ali, pra que a outra pessoa esteja fazendo essa frente pra ti, né. A lei do acompanhante assegura que, tanto no âmbito público quanto particular, a gente pode, ter ali um acompanhante, seja o marido, o filho, a mãe, Uhum. irmão, um amigo, para acompanhar, e é um direito, assim, hoje absoluto, né, não tem. Uhum. E o que que difere, assim, Maria, quando é uma questão que pode ser que aconteça ali na hora mesmo, né, que seja da circunstância ou de um erro médico? Como que se faz esse comparativo, assim? Como que se tem essa ideia? Existe um termo que a gente usa bastante nessa parte dos erros médicos, né, do direito médico, que se chama iatrogenia. E é justamente essa diferenciação, né, erro médico de uma iatrogenia, ou seja, o erro médico de uma Intercorrência aqui. intercorrência que pode acontecer num procedimento, enfim. Então como é que a gente diferencia isso? O erro médico, ele tá caracterizado quando existe ali uma conduta ilegal, enfim, fora, né, do padrão, aliado a uma negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, uma falta de cuidado ou um excesso, né, ali, ou uma falta de técnica e um dano. Tem que haver um dano para aquela, né, naquela situação. Não adianta chegar e falar assim: "Ah, o médico agiu errado, ele, fez determinada conduta que não tá ali na conduta certa, enfim, no protocolo, né, ele agiu de forma, descuidado, enfim, mas deu tudo certo, poderia ter me causado", então não é erro, Uhum, só é erro quando me causou um dano, uhum. não o poderia ter me causado não é dano, me causou um dano, é erro. O que que é a iatrogenia, intercorrência? Aconteceu alguma coisa que, deu errado, mas o médico fez tudo certo.
Então a equipe médica, enfim, fez tudo certo, tudo dentro do protocolo, mas deu errado. Intercorrência e iatrogenia. A medicina não é uma ciência exata. Então, há situações em que não vai ser do como a gente quer, né, então, a gente precisa ir também, tendo isso em mente. O médico ele não pode isso também para o médico é importante ele ter essa noção, o médico não pode, gerar essa expectativa e prometer um resultado, porque se acontecer de ele não, chegar a esse resultado, ele pode responder por ter criado essa falsa expectativa no paciente. Isso é muito sério. E antes de entrar aqui na parte de planos de saúde, de essa questão assim mais das mulheres também, vamos fazer uma pausa aqui para as nossas patrocinadoras e agradecer então todas essas mulheres que seguem aqui com a gente. Temos aí algumas que estão desde a primeira temporada, outras que estão chegando, como a Maria Amélia, que está aqui abrindo essa temporada com a gente hoje, a Advocacia Médica, que veio já para nossa primeira entrevista, a Jerusa Amor, que é neuropsicanalista e consteladora, Vanessa Mello, educadora financeira, Aline Ramos, educadora, Franciane Reis, terapeuta e mentora, Aline Alberto, arquiteta, Daniele Varela, fisiopélvica, Franciele Festa, empresária da Lipidepil e estrategista financeira, a Juliana Correia, da Juliana Correia Store, e a Pamela Imports. E temos também o nosso apoio, né, as pessoas que também estão com a gente aí, sempre apoiando, nos trazendo aí os seus trabalhos, sendo parceiras nossa mais uma vez, nessa temporada de outono, que é a Carolina Rolim, a Carolzinha, consultora de imagem, a Patrícia Cadini, que é mentora de negócios locais, a Sabrina, videomaker e designer, a Gabriela Bragamonte, a cabeleireira, que faz a minha make e meu cabelo, a Aurora a cafeteria aqui da Ocre, que faz um café gostoso aqui, a gente vai degustar depois. A Andressa, retratista. A Dalpiaz Agência, marketing estratégico, com os nossos queridos aí que fazem a produção. MS Mídia, comunicação visual. Self Care, salão de beleza, que faz a produção da Vanessa. A Ocre Cowork, que é esse local incrível aqui que nos acolhe. E a Emily Silva, que faz minhas unhas. E a gente segue aqui então. Voltando para esse assunto, vamos entrar na questão do plano de saúde. Como que funciona essas questões envolvendo o plano de saúde? A questão com os planos de saúde é outra coisa, assim, que é bem delicada, né, e que está cada vez sendo mais divulgada, mais falada, e que é importante, né, que seja divulgada, porque muitas pessoas são beneficiárias de planos de saúde e não sabem nem metade dos direitos que têm. Então, hoje, os planos de saúde são regulamentados por uma lei própria, uma lei específica, que é a Lei dos Planos de Saúde, e também possui uma regulamentação pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Qual é a diferença, assim, enquanto eu sou beneficiária de um plano e o paciente SUS, ou, né, o paciente só particular? É que essa lei, me protege, enquanto quem tá no SUS tem outra lei protegendo, são coisas diferentes. Então, quem é beneficiário do plano de saúde, além de ser paciente, ele também é consumidor. Então, além de tudo isso, eu também estou sendo protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Tem mais direitos englobando aí. Por quê? Porque eu tô pagando por aquele serviço, né? E envolvendo saúde, que já é uma coisa muito complexa, muito delicada, existem, várias normas aí que protegem o consumidor, o beneficiário, e a gente precisa ficar atento, porque é muito, comum, né, ver as operadoras, grandes operadoras de plano de saúde, se valendo aí dessa cartela grande de clientes ali, e em prol do lucro, enfim, acabar negando, de forma abusiva alguns direitos, tratamentos, medicamentos, procedimentos cirúrgicos que aquele paciente tem direito. E, não raro também acontece de pacientes, por exemplo, com câncer, terem seus tratamentos de alto custo negados quando mais precisam, né. Então paga ali todo mês um valor absurdo, né, para quando mais precisar ter um tratamento, às vezes, de urgência também negado. Então, e às vezes, né, quando isso acontece, sendo uma situação muito urgente, muito que a gente fica, né, muito vulnerável em todos os sentidos, vai lá alguém da família e paga, e depois para tentar reembolso, e sendo que eles têm direito a conseguir aquilo o mais rápido possível, e judicialmente é possível conseguir.
Então é muito importante que as pessoas tenham essa noção de que é possível e tem que correr atrás. Eu tive experiência até através da minha mãe, né, que fez uso do plano de saúde, no sentido corporativo, né, que vem Uhum, daquela então não foi assim, não foi uma escolha dela, que eu acho que acontece também com muitas pessoas, muitas vezes na empresa tu já coloca lá um plano de saúde, então tu nem sabe, tu nem tem acesso ao contrato, àquela informação de que tu tem direito, o que tu não tem. E eu tive essa experiência através da minha mãe, quando ela foi fazer um procedimento de que envolvendo um custo enorme, né, e com procedimento, hospital e tudo, e aí nós tomamos por surpresa que o plano da qual ela vinha sendo descontada em folha há muito tempo, não cobria parte daquele procedimento, que nós iríamos já estávamos assinando até uma dívida que na época foi bem um valor bem alto, para poder, né, ela já estava em procedimento, ela precisava fazer. Que era uma situação de colocar um marca-passo. Então, né, foi uma intercorrência cirúrgica que ela teve que fazer. E isso não estava no plano. E ela teve que colocar e a gente não tem nem aí foi uma surpresa, assim, claro, naquela época, assim, eu como eu digo, eu acho que acredito que possa alguém estar se identificando com alguma circunstância nesse sentido de que o idoso, por exemplo, trazendo um pouquinho das pessoas, das senhorinhas que também hoje têm essa condição de terem um valor descontado e não sabem do que se trata, do que tem, no sentido de buscar o familiar, né, o familiar buscar a instrução, buscar saber o que está sendo descontado, o que aquela pessoa tem direito, porque ela não vai buscar. uhum. Eu estou falando por mim, né, eu não tive essa iniciativa, então assim, eu não tinha nem muito o que questionar. Era uma situação ela era aposentada também, a empresa da qual ela era vinculada também não ia me dar respaldo, né, então ficou uma coisa bem complicada, mas eu quero que o que que eu quero trazer isso? Que as pessoas questionem, né, hoje existe a Maria Amélia está trazendo exatamente essa questão, assim, porque toda questão envolvendo saúde, ela envolve a gente emocionalmente, tanto no lado festivo, de alegria, de conquista, quanto do lado de uma doença, de uma intercorrência, de uma situação que surge aí. Então, eu acredito que, o que tu está trazendo é justamente assim, as pessoas não podem hoje, né, deixar de buscar informação sobre isso. E se ela não se sentir segura, tem uma profissional aí que vai trazer, com certeza. Porque eu acho que esse amparo, esse acolhimento é muito também do teu trabalho, né, Maria Amélia? Essa parte da humanidade, né, Exato. faz total diferença, assim, porque na minha área não adianta eu ser só técnica, eu só saber direito médico, eu só saber direito da saúde. Quando alguém chega até mim e às vezes chega o familiar e não o paciente, porque o paciente às vezes está numa situação física, né, debilitado, então chega um familiar, com essa situação, e a gente precisa acolher, porque às vezes essa pessoa chega chorando, chega com um sentimento enorme de frustração, de injustiça, porque não tá tendo aquele direito garantido, e a gente sempre acha que quando precisar vai ter, enfim. Mas é muito comum, né, acontecer coisas desse tipo, ainda mais procedimento de urgência. E quando é urgência, a pessoa chega ali desesperada e tá topando qualquer coisa. Se eu tiver que criar uma dívida agora, se eu tiver que pedir um empréstimo, eles vão atrás, fazer vaquinha, sendo que tem direito ali garantido por lei e, as grandes operadoras acabam se valendo dessas situações. Porque se eu penso assim: "Ah, eu tô passando por essa situação, tá, mas então eu vou resolver do meu jeito", é mais um que eles estão economizando, que eles estão gerando mais lucro, né. Então quando eu bato o pé e falo: "Não, agora eu vou ir atrás, eu quero o meu direito, eu vou conseguir uma liminar, enfim, e vou garantir esse tratamento pra mim, para o meu familiar", não é nada mais que o meu direito. Então a gente tem que ter isso em mente, tem que buscar, tem que porque tem pessoas, preparadas para esse tipo de situação. Qual é a situação que tu Uhum. mais recebe? Tem, eu vou citar algumas, assim, né. Em questão de plano, já que a gente estava falando sobre isso. Negativas de tratamento de alto custo, né, o principal. Geralmente câncer, tem tratamentos ali que tem um custo mais elevado, e a operadora acaba negando por conta disso. Ou assim: "Ah, vou negar o teu tratamento, porque tu contratou o plano aqui faz 3 meses só, então não tá na carência". Só que a carência para procedimentos de urgência, sejam eles quais forem, de urgência é 24 horas.
Então, se eu contratar um plano de saúde hoje e depois de amanhã eu tiver uma urgência, o plano é obrigado a cobrir, independente do valor, né? Principalmente se for uma questão oncológica, enfim. Mas em outras situações, assim, o que que aparece muito? O que a gente já comentou também de erro médico em cirurgia plástica, né? E os tratamentos do SUS também, né? Tratamentos pelo SUS, tanto tratamentos oncológicos, tratamentos para crianças com transtorno do espectro autista, que tem agora cada vez mais aparecido, né? Doenças raras, apesar de serem raras, também aparecem com frequência para nós. Então, mais esse tipo de situação. E para os profissionais da saúde, alguns agora está crescendo, ainda bem, essa tá crescendo esse movimento, assim, dos profissionais buscarem um atendimento preventivo, uma regularização, o que é muito importante, né? E significa para nós uma melhora aí dos serviços de saúde no geral, tanto para os profissionais que estão querendo se proteger, que estão querendo regularizar a sua clínica, né, proteger a sua carreira, e isso é ótimo para os pacientes que vão ter também um atendimento daquele profissional com certeza mais humanizado, mais, né, voltado dentro ali das normas éticas e tudo mais. E o assunto sobre abuso dentro dos consultórios? Acontece ainda bastante? Tu recebe isso, assim, também puxando aqui para as mulheres, né, das mulheres daqui a pouco irem numa consulta, acontecer algum abuso, existe bastante isso, tu recebe bastante isso ainda aí? Assim, é uma situação que a gente tem visto muito nos noticiários, né. Uhum. Volta e meia liga noticiário, abre ali internet, sites, noticiando, médico fulano de tal com dezenas de denúncias de uma hora para outra, assim, né, parece. Então a gente acaba criando uma sensação, assim, de: "Nossa, isso tá muito comum", mas na verdade isso sempre foi comum, o que tá comum agora é as pessoas denunciarem, a mídia noticiar que isso tá comum, que isso tá recorrente, né. Que bom que estão denunciando, que bom que estão investigando, que bom que tá sendo divulgado, mas não é uma situação que passou a acontecer mais, é que passou a ser divulgada mais. E acontece sim, né, de a gente receber esse tipo de situação também, e é muito importante, assim, falando, né, para as mulheres, né, o que fazer diante de uma situação como essa. Então, como eu havia falado anteriormente, hoje a gente tem a lei do acompanhante, que assegura às pacientes o direito de, levar um acompanhante nas consultas, exames, independente de ser SUS, independente de ser um atendimento particular, eu tenho direito a levar um acompanhante comigo, e esse acompanhante não precisa ser meu marido, não precisa ser minha mãe, não precisa ser pode ser um amigo, a pessoa que eu confio para levar comigo. E é muito importante que esse direito seja, respeitado dentro das instituições e que todo mundo tenha acesso a essa informação. E, né, além disso, ter a coragem de denunciar é muito importante também, porque é comum a gente ver, nesses casos, que uma paciente teve coragem de ir e denunciar, e daí em seguida várias foram atrás, porque necessitava de uma ter aquela coragem, né, aquela então acaba que, além da coragem, de ter um acompanhante, também é bom se resguardar através do prontuário ali e tudo mais, né. Essa questão do acompanhante para mim até é uma bem interessante, porque, eu sei que na pessoa idosa, né, o estatuto do idoso defende, né, que tu tem que ter em qualquer situação, o idoso tem que ser acompanhado. Mas assim, tu mulher, se eu me sentir insegura, mediante assim, vamos supor, fiz uma consulta lá, e eu senti uma insegurança naquele momento, eu posso requisitar a presença de alguém ao meu lado, assim, junto num procedimento? Porque muitas que eles já chegam eu já vou trazer assim, eu sempre trago um pouquinho da minha realidade, do meu sentido pra situação. Tu chega num consultório, numa coisa, tu não traz, tu fica com receio. Tu chega lá e totalmente vulnerável, bota uma coisa, tu faz uma coisa, tu age muito no que eles te trazem. Ó, tem que Uhum, tirar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e tu fica ali, né, agindo de forma assim, eu tô confiando, tô hum. levando tô me expondo aqui, trazendo minhas exames e procedimentos, assim, que a gente fica vulnerável mesmo, né. E aí tu pode então, com certeza,
trazer alguém, vamos supor, se tu se sentir insegura, e porque emocionalmente as mulheres, eu digo mais, a gente traz aqui muito para esse universo, porque as mulheres quando vão fazer um exame, por exemplo, de uma mamografia, que é um exame que tu já vai com uma expectativa que Deus o livre, né, achar um nódulo, já fica tu já sai de casa predisposta emocionalmente, porque tu vai fazer um exame que é um exame, necessário, mas que remete a uma insegurança, né. Então ela pode sim levar alguém. Com certeza. Se possível, eu sempre digo, se puder levar, leva alguém da sua confiança, porque tanto procedimentos, exames, né, consultas, é assegurado a mulher ter esse acompanhante, essa acompanhante, e esse direito ele não pode ser negado. No momento que eu chegar numa consulta, por exemplo, com um acompanhante, aquela instituição, o profissional não pode negar que esse acompanhante esteja comigo no momento da consulta, né. E isso evita muitas situações, né, também. Exatamente, até para deixar ela menos vulnerável, aquela coisa do emocional, a pessoa tá ali, se sentindo amparada com alguém. E até para questionar as questões do que está sendo colocado ali. Uhum. A questões de diagnóstico também vem muito para ti ou não? Erros de É, diagnóstico, sim. Erros de diagnóstico e atraso no diagnóstico. Então, já aconteceu de chegarem pacientes, com o diagnóstico de câncer, de mama inclusive, e, falarem assim: "Olha, eu consultei no mês tal, no município, senti ali um nódulo, né, no exame palpável e tal, procurei consulta no posto de saúde mais próximo, né, tudo ok, tudo certinho. E eu fiz uma mamografia, não apareceu nada, inconclusivo e tal, pedi uma eco. A paciente pediu uma ecografia. Daí, dentro do posto: "Ok, vamos marcar, daí a gente te chama ali e tal". 6 meses depois, nada da eco. Daí a paciente lá, né, cobrando: "Cadê minha eco? Quero marcar, preciso aqui, tô sentindo uma coisa estranha, não tenho dinheiro pra pagar uma consulta agora". Daí tá, finalmente, vamos fazer a eco. Daí faz, aparece ali o resultado que ela não ninguém gostaria de ter, né, mas, a paciente é encaminhada para uma instituição especializada ali e tal, para fazer um tratamento, mas assim, um tratamento super invasivo, um tratamento, uma quimioterapia super, prejudicial, assim, no sentido de tóxico, né, e aquela doença que poderia ser tratada 6 meses, gente, 6 meses, um câncer de mama faz muita diferença. Então acontece muito disso acontecer, do atraso no diagnóstico que eh, poderia ter sido feito há bem mais tempo, né, então é bem complicada a situação. E algumas coisas, assim, que tu pode trazer pra gente, pra quem tá olhando aqui e não se deu conta que poderia ter procurado seus direitos. O que que é comum, assim, que acontece, mas que as pessoas não se dão conta, talvez, que tu consiga olhar para aquilo ali e dizer: "Não, isso aqui tu poderia ter resolvido". Acho que uma das coisas, assim, que eu sempre bato na tecla, né, e falo assim: "Gente, vocês têm direito a isso", é acesso ao prontuário. Né, então o primeiro passo que um paciente deve seguir antes, até mesmo antes de procurar, ajuda, né, uma orientação jurídica, pegue o seu prontuário, porque o direito ao prontuário é um direito, que também é garantido por lei e que não pode ser negado, a instituição, o hospital, a clínica não pode negar o prontuário. E porque é um documento teu, né, fica lá sobre a guarda do hospital, enfim, mas ele pertence a ti. Então eu chego num hospital e peço meu prontuário, o hospital é obrigado a me entregar. E às vezes tem ali alguma situação de um procedimento, de algo que eu tenha feito, que tá ali, que pode ser esclarecido através daquele documento e que eu vou levar para o meu advogado, para ele analisar, mas eu não posso fazer nada sem ter o prontuário comigo. Eu não posso ajuizar uma ação, eu não posso, entender o que que aconteceu ali sem ter o prontuário. Então esse é o primeiro passo. A questão do acompanhante também é uma coisa que poucas pessoas estão sabendo, né, e é muito importante, assim, que seja divulgada. E o acesso à informação como um todo, né, as pessoas têm que
têm que estar bem esclarecidas, não podem sair do consultório, do hospital, seja da onde for, sem o devido esclarecimento sobre o que elas estão passando, sobre o que elas vão fazer, porque é a saúde delas, né. Então é bem importante. Tu chega ali, tu não sabe muitas vezes como vai funcionar aquele procedimento, quanto tempo dura, posso levar alguém, não posso, como qual o que efeito colateral eu vou ter depois que eu sair dali. Então essa parte também, essa legislação com relação às informações das instituições, tu também trabalha, assim, atua para que isso aconteça dentro de alguns estabelecimentos? É, na parte preventiva, a gente também atua nessa regularização, para os profissionais, para as clínicas, porque, às vezes, o próprio profissional não sabe muito bem como lidar naquela situação. Então, às vezes, chegam profissionais assim: "Tá, mas o paciente está me pedindo prontuário. Tá, eu tenho até quantos dias para entregar esse prontuário? Eu posso entregar ele físico, eletrônico?". Então são certas regrinhas, assim, que o profissional ele não aprende na faculdade, porque lá a cadeira de ética dele foi poucas horas, foi uma coisa, né, que eles passam, assim, e eles acabam aprendendo na prática, ou pior ainda, acabam aprendendo quando mais precisam, né, quando, acaba indo para um processo, acaba tendo que fazer uma defesa. Então, a gente trabalha também nessa parte de orientação jurídica, dos contratos, regularização dos contratos, termos de consentimento e várias situações do dia a dia dos profissionais da saúde que podem ser evitadas, que podem ser resolvidas de uma forma mais leve, né, sem necessidade ali de processo, de briga, né, enfim. E como é que funciona hoje quem precisa aí do teu atendimento? Como que faz para te encontrar? Como que funciona tudo isso, né? Para quem tá assistindo e pensou: "Ah, eu acho que isso eu poderia, isso eu posso ver, posso consultar com ela", como é que funciona? Então, o meu escritório presencial é dentro da Ocre, é na Rua Araci 87, em Capão, bairro Girassol, perto do Hospital Santa Luzia. A gente atende, com horário marcado, né, mas de forma online também em todas as regiões, em todo o Brasil. Então, pessoas que moram em outra cidade, que querem ter uma consulta, ter uma orientação, a gente pode marcar também por uma videochamada, enfim, bem tranquilo. E nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @mariaamelia.adv, ali no feed já dá para encontrar também muita informação dentro do direito médico, da saúde para pacientes, para profissionais também. E a gente vai ali compartilhando, né, sempre tentando deixar o mais atualizado possível, porque dentro dessa área a gente toda semana tem uma atualização, legislativa, né, enfim, no entendimento dos tribunais também, e é importante a gente ficar atento, não só como profissional, né, como paciente também, e por aí vai. E deixa uma mensagem final aí agora para essa mulherada que tá assistindo a gente aqui. Uma mensagem muito importante, assim, principalmente para as mulheres, é que vocês não, nunca tenham medo de questionarem sobre a saúde de vocês, sobre os direitos que vocês têm, né. Tentem ao máximo confiar, naquela pessoa que está ali para cuidar de vocês, e sempre fiquem atentas, né, aos direitos que vocês têm. Tentem sempre buscar a informação correta, sempre estarem esclarecidas sobre o que vocês pretendem fazer, sobre tratamentos que pretendem seguir, procedimentos que pretendem fazer, porque, isso acaba influenciando na nossa vida como um todo, né, como a Simone disse, tanto na parte emocional, da nossa vida toda, e eu afirmo também que até acaba influenciando até na nossa vida financeira, né, porque às vezes precisa gastar o que tem e o que não tem, às vezes, para consertar ali um erro, para pagar um tratamento mais caro, e é importante, então, ter essa informação necessária para, né, fazer tudo com mais tranquilidade, mais segurança também. Nossa, que coisa incrível, né. Eu Muito fico bom. muito, muito grata com todo esse olhar esclarecedor que tu trouxe pra gente. Tenho certeza aí que vai ressoar muito aí para as mulheres, para as empresas também, porque tem muitas clínicas e empresas voltadas para essa área que estão aqui se instalando em Capão da Canoa, que precisam de uma orientação de como proceder, enfim. Trazer essa informação é importante. Hoje, acho que fica, assim, a grande mensagem também do Pode Florescer com esse
teu conteúdo, que hoje as mulheres precisam se informar, as mulheres precisam se sentir à vontade de buscar essa informação, porque elas têm um amparo. Existem leis que podem te trazer segurança para te fazer qualquer procedimento que tu queira, ou para te buscar um atendimento de saúde com qualidade, com responsabilidade, usando do teu direito, né, te assegurando de alguma forma. Claro, como tu disse, né, e trouxe, intercorrências acontecem, mas a gente acho que a informação, ela é um grande divisor aí de um sucesso, de qualquer coisa que tu venha buscar hoje para. Então, se tu, até em relação a um familiar teu também, eu me coloco aqui no meu exemplo que eu trouxe, se tu tens aí um familiar idoso que hoje está assegurado por um plano de saúde ou por alguma situação, até pelo SUS mesmo, procura saber direitinho, né, o que que ele tem direito, o que que tu pode. Claro que pelo SUS a pessoa chega numa emergência, ele vai ser atendido de todas as formas, mas no plano de saúde já exige mais conhecimento, então fica a dica que para mim fez toda a diferença aí no momento da minha vida. Então essa informação fechou, assim, bastante clareza, assim, para nós, e eu tenho certeza que para você também aí. Quero te agradecer, então, foi muito especial para a gente abrir essa temporada com uma informação que a gente não tinha trazido esse assunto aqui, e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para muita mulherada que está assistindo a gente. Muitas coisas que a gente não sabe, que não é do nosso meio, do dia a dia, e é importante, acredito que muito importante trazer esse tema aqui, e com certeza teremos muitas outras coisas para conversar sobre isso também por aqui. Então, gratidão por ter aceito, por ter vindo aqui trazer do conhecimento com a gente. Agradeço a oportunidade, adorei, né, essa nova vivência e fico, né, fico à disposição para orientações, esclarecimentos, porque dentro dessa área existem várias ramificações, assim, então tem muita coisa que a gente pode falar, então, e cada tema, cada parte, seja plano de saúde, direito para oncológico, SUS, cada coisinha assim dá uma tarde inteira de podcast cada um, né? Então, falando hoje de uma forma mais geral e voltado para as mulheres, o básico é isso, é informação, é buscar esse atendimento com segurança, e assim a gente segue, né? Fico à disposição para todas. E chegamos aqui ao final desse Chegamos. episódio do Pode Florescer. Agradecemos todas vocês que estão aqui com a gente. Já se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum episódio, quem tá por aí. E comentem aqui, deixem alguma dúvida que nós vamos responder, né? Qualquer coisa que tiver ali de comentário, a gente responde com vocês. Estamos aí no Spotify, no YouTube, no Instagram. Sigam as nossas redes, sigam a Maria também. E muita coisa vai acontecer nessa temporada. Esperamos vocês no próximo episódio. Até.